Vamos dar prosseguimento, né, a essa classe de palavra muito importante, tanto no português como na língua inglesa, que são os adjetivos, né? Vamos só recordar aqui, rapidamente, que um adjetivo é aquela palavra que qualifica o substantivo. Mas dentro da língua inglesa, ele apresenta algumas particularidades. Por exemplo, no lugar de ser colocado dentro da sentença, quanto à variação que você pode fazer com esse tipo de adjetivo. Então, o adjetivo na língua inglesa, ele aparece sempre antes de um substantivo, ou então depois do verbo to be. São essas duas posições que os adjetivos ocupam dentro da língua inglesa. Ele também é invariável para gênero e número. É invariável para singular e plural, e é invariável para masculino e feminino. Isso, então, dentro desse contexto é que a gente começa a inserir esses adjetivos na única situação que ele pode variar, que é no grau. Então, quando você está trabalhando com o grau de comparação dos adjetivos, você passa a trabalhar com essa possibilidade onde os adjetivos são alterados, eles podem sofrer flexões. Porém, se você observou a aula anterior e praticamente essa aula de hoje, você vai notar que até esse momento os adjetivos não passam a ter mudanças. Se trabalhou a comparação de igualdade positiva e negativa, observou que no adjetivo mesmo não foi efetuada nenhuma mudança. Mas hoje a gente já vai ter uma possibilidade onde o adjetivo começa a ter essa condição de alterar, de sofrer flexão, ok? Então hoje nós vamos trabalhar a comparison of inferiority, ou seja, a comparação de inferioridade. Olha, gente, quando se falava de igualdade é porque você tem um patamar de equivalência, tá? Colocando na balança você fica no mesmo posicionamento, porque você está dizendo que, que são iguais as partes. Mesmo que essa comparação seja uma comparação, uma igualdade negativa, você observa que há uma pequena diferençazinha entre as partes que não podem ser tão acentuadas assim. Agora, quando você começa a trabalhar com inferioridade, é porque inferior seria a parte mais baixa que tem. Isso quer dizer que essas partes comparadas não apresentam valores expressivos, elas já são baixas por natureza. E além disso, tem uma que na comparação vai ficar menor ainda. Então, se na igualdade eu tinha aquela forma linear, tá? Na inferioridade eu já não tenho, essa forma é para baixo e uma delas consegue ter uma queda mais acentuada ainda. Na comparação de igualdade negativa, há um declínio pequenininho. Na inferioridade, não. Esse declínio é maior, ok? Então, vamos ver aqui como é que funciona a inferioridade. É só lembrar. Você pode imaginar que uma coisa que é inferior tenha valor expressivo? Não, né? Se é inferior, porque já tem um valor menor. Então aqui nós temos um pequeno quadrozinho ilustrativo que fala sobre a comparação de inferioridade. Olha, enquanto você trabalhava na igualdade com as, da inferioridade você vai trabalhar less e than. Vai ser o menos, né? Aquela partezinha, aquele desenho que eu fiz. A parte entre o less e o than vai ficar o adjetivo, né? Seja qual for o adjetivo. E o than vai ser o que ou então do que. Então aqui eu tenho, ó. Este carro é menos caro do que aquele. This car is, relembre disso, que não pode faltar o verbo to be, a não ser que a sentença tenha o verbo, há a sentença que tem outro verbo, tá? Mas se não tiver o to be aí, é necessário. This car is less expensive than that one. Este carro é menos caro do que aquele. Do que aquele outro, por exemplo. Nesse caso aí, não tem nenhum carro que seja muito caro. Eles já são baratos, tá certo? E um deles ainda tem um valor mais baixo ainda. Tá? Se fosse na igualdade, eu diria que os dois estão no mesmo patamar. Aqui não, este carro é menos caro do que aquele outro. Então, o outro não era caro, já era barato, e o que está se comparando ainda é menos. Aqui. You are less short than him. Às vezes aparece esse him, mas aparece him também, tá? Ó, você é menos baixo do que ele. Isso quer dizer que não tem nem aí um
um altão, nem um jogador de basquete, não. Já tem uma estatura baixa e um deles ainda é o quê? Menos baixo, tá certo? Então essa é como funciona a comparação de inferioridade. Então aqui, na comparação de inferioridade, as partes que você compara, elas não apresentam valores grandes, não. E uma observação é que uma dessas partes que você compara ainda tem valor menor. É aquilo que eu falei. Se eu estou falando de inferior, não tem nenhuma parte que seja considerada um valor elevado. Já são baixos esses valores, e um deles ainda é mais baixo ainda. A formação é aquela que eu coloquei lá, né? Ó, o less, o adjetivo e o them, é o que eu repeti aqui, ó. Less, esse traço aqui é o traço onde vai ficar o adjetivo. Então aqui eu tenho John, calm e Peter. Estruturando tudo isso. John is less calm than Peter. Ou seja, John é menos calmo que ou do que. Não há erro de concordância caso você queira colocar que ou do que não. Pode aparecer qualquer uma dessas possibilidades tranquilamente, tá? Então, John é menos calmo do que Peter. Isso quer dizer que o Peter não é tão calmo assim não, tá certo? Ele já é meio zoado, ele não tem... Ele é rabo de palha, né? Pega fogo fácil. Mas aí, quer dizer que o John ainda é menos ainda, tá certo? Então, John é menos calmo que Peter. Agora, a próxima comparação é a comparação de superioridade. Comparative of superiority, ou seja, comparativo de superioridade. Aqui é diferente, ó. Aí é só imaginar essa palavrinha aqui, ó. Superior. Lá em cima era o quê? Inferior. Então agora eu passo a entender igualdade no mesmo patamar. Mesmo que ela seja negativa, um pequeno declínio. Inferioridade para baixo e uma delas mais para baixo ainda. E superior, as duas para cima e uma delas mais para cima ainda. Então eu posso trabalhar de maneira ilustrativa nessas três situações, né? Na balança, tudo igualzinho. Na balança, as duas para baixo e uma mais para baixo ainda. Na balança, as duas para cima e uma delas mais para cima ainda, porque eu vou tratar da superioridade. Bem, só observando todas as comparações que fizemos até esse momento, até a inferioridade, observa-se que o adjetivo mantém aquilo que dizia, é invariável, ou seja, você não fez nenhuma mudança antes no adjetivo propriamente dito. Você usou palavras antes ou depois do adjetivo, mas no adjetivo em si você não mexeu. Quando se chega na superioridade, a gente começa a trabalhar com a possibilidade desse adjetivo sofrer flexão, dele sofrer mudança, porque ele pode sim ser mudado quando se trata do grau. Agora, quando se trata de gênero e número, você não mexe no adjetivo, ok? Então, a superioridade, essas partes têm valores grandes, né? E uma delas ainda é maior ainda. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Na comparação de superioridade, gente, nós vamos utilizar regras. Ó, então, você observa aqui, ó, o que está de vermelho é o adjetivo normal. O que está lá flexionado preto com o que está de azul é o adjetivo normal. Mas o que está de preto é o adjetivo e o que está de vermelho é o acréscimo que foi colocado nesse adjetivo. Então, se você analisar que nas comparações de igualdade positivo ou negativo na inferioridade não teve mudança, aqui passa a ter mudança. E então, e qual é a mudança? É que eu vou trabalhar com essa regra. Observe que todos eles, né, receberam a regra do ER. Mas há uma justificativa para esse tipo de utilização que nós vamos entender na proporção que esse assunto tiver um segmento. Quando ele for caminhando, a gente vai entendendo como é que funciona o adjetivo com esse ER, ok? Então, na comparação de superioridade, as partes comparadas representam valores altos. E uma delas, o valor ainda é mais elevado ainda. Não tem nada fraco aqui, tudo é forte. E um deles mais forte ainda, tá? Nesse tipo de comparação, é fundamental, gente, é essencial que se reconheça o tamanho do adjetivo. Porque é a partir do tamanho desse adjetivo que eu vou fazer a aplicação de algumas regras, tá? Então, o adjetivo é curto, que é short, né? Curto, short e curto. E o adjetivo é long,
Ou seja, quando é que eu vou ter certeza que esse adjetivo é curto? Ó, eu vou ter certeza que ele é curto quando ele possuir só uma sílaba. Não vai dizer que uma palavra que tem uma sílaba, monossílaba, é longo, né? É grande. Não, é pequeno, né? Então, o adjetivo é longo quando ele possui 3 ou mais sílabas. Então, aqui também não dá para dizer que uma palavra que tem 3 ou mais sílabas é curto. O que é que tem de problema? Se eu tenho um adjetivo de uma sílaba que é curto, o de 3 que é longo, o que é que vai ter o problema? Os que tem 2. Porque os adjetivos com 2 sílabas, eles são considerados longos ou curtos. Vai depender da posição da sílaba tônica, a sílaba mais forte. Se for paroxítono, ele é considerado longo. Mas se for oxítono, é considerado curto. Então, onde vai trazer uma questão de observância maior são nos adjetivos de 2 sílabas. Nada espantoso, mas é que requer uma atenção, tá? Então, esses adjetivos que tem 2 sílabas podem ser curtos ou longos, dependendo da posição da sílaba tônica, ok? Então, gente, é o seguinte. O que é que eu passei para vocês hoje? A comparação de inferioridade, né, com les e com them. E aqui a gente está sabendo que os adjetivos que vão formar a comparação de superioridade, eles vão precisar de regras, né? Então, o que é que eu vou trazer na próxima aula? Eu vou trazer como utilizar essas regras, em que situações e quando não tem utilização de regra, ok? Então, para vocês, uma boa semana, façam as atividades, enviem, tá? Na semana passada, eu já recebi algumas atividades de vocês, de alguns alunos da segunda série. Eu espero que a quantidade de alunos enviando seja maior, porque o processo de avaliação desse bimestre é a mesma coisa, não muda nada. 50% por participações nas aulas semanais e mais 50% na prova. Deixar de enviar atividade é não conseguir ficar com 6, tá bom? Então, quem já fez, continue fazendo, repasse para os colegas, tá? E tenha uma boa semana e até a próxima aula. Conto com a participação de vocês.